O que essa frase diz para nós? O que ela diz para Ju, para Lu, para Cris, para o Elias? Quem quiser e puder falar um pouquinho. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Eu acho que hoje as pessoas estão em busca da aparência, né? E elas buscam a aparência e esquecem da essência. E a gente nunca, pelo menos aqui na Terra, eu acredito que a gente nunca vai ter esse privilégio de ver Deus. Então muitas pessoas ficam esperando Deus aparecer, fazer um milagre extraordinário. Então a gente tem que sentir Deus, a gente não tem que enxergar Deus. É isso. Como que é a frase? Só se vê bem com o coração. O essencial é Invisível aos olhos. E aí depois ainda queria fazer uma segunda pergunta em cima dessa frase. O que seria esse essencial? O que é para cada um de nós o essencial? Bem na raiz da palavra. Eu acho que é isso aí, a aparência, né? Que a gente julga as pessoas pela aparência. E o essencial é invisível aos olhos, porque toca no coração. Aquilo que a gente não vê, quem é que tem uma frase que fala que o que os olhos não vê, o coração não sente? Então, se a gente não vê, a gente sente. Então, a gente abre o coração para sentir. E o que é essencial? É o amor, porque Deus é amor, né? É o ágape. Então, o essencial é o amor dele. Acho que é o amar ao próximo verdadeiramente, sem julgar. Assim, sem julgar, porque quando a gente olha, o olho quebra essa essência, entendeu? Nossos olhos, infelizmente, eles quebram, né? É o que todo mundo falou, a aparência, o julgamento, né? Pelo que a gente vê. Então, por isso que é invisível aos olhos, porque a gente não consegue enxergar o tão bonito, importante que é lá dentro e não o de fora. É bem o lado da caridade também, né? Porque hoje mesmo aconteceu um fato comigo que se fosse com o meu olho humano, é igual acho que foi a Cris que falou que a gente julga, né? E eu tinha um problema seríssimo. Eu não falava, mas meu pensamento era terrível. Eu brigava com o meu pensamento, tipo assim, de ver alguma coisa e julgar. Nem precisava conhecer a pessoa. Era automático, né? E hoje aconteceu um fato que eu fui lá no centro buscar meu óculos, aí eu tava na correria, passei em frente o ABC, o moço me falou aqui, você tem R$5 para me arrumar? Eu falei, não tem, tô sem dinheiro aqui. Aí comecei a andar, de repente fez assim, opa, aí eu voltei. E é morador de rua. Voltei e falei, olha, o dinheiro eu não tenho, mas se você quiser alguma coisa para você comer, eu consigo te ajudar. E assim eu fiz. Só que se fosse para eu olhar com meu olhar humano, eu não faria. Eu só consegui ajudar porque eu vi com o coração, né? É o que a Ju falou, de ajudar o próximo. Porque muitas das vezes, se a gente não olhar com o coração, isso até dentro da nossa própria casa, eu acho que a gente deixa muita coisa passar assim, despercebida. Eu acho que a gente precisa ter mais essa sensibilidade, tipo, de olhar o outro com os olhos de Jesus. Na verdade, né? Isso. Eu acho que é por aí. E o que é invisível é o amor, eu acho. Que é a base de tudo. E a partir disso, como eu posso
melhorar no sentido de ver com o coração. O que me falta para mais vezes eu conseguir ver com o coração? Humildade é essencial. Humildade é não ser arrogante, não se sentir melhor do que o outro. Na verdade, são as vaidades humanas que a gente carrega, Isso. né? Eu acho que a gente precisa de pedir isso para Deus. Eu sempre falo, igual se colocar no lugar do outro e ver o outro, igual eu falei, com os olhos de Jesus, que a gente não pede um coração semelhante ao vosso, né? Então acho que a partir daí que a gente vai conseguir olhar o outro com mais amor, com compaixão. Se abrir Empatia. ao agir de Deus, né? Deixa Ele agir na sua vida. Consagrar o seu olhar, os seus pensamentos e as suas ações a Ele todo dia de manhã. Que os meus pensamentos sejam os seus pensamentos, que o meu agir seja o seu agir e que o meu olhar seja o seu olhar. Dentro da minha humanidade, restaura, transfigura isso em mim. Porque a nossa vida é olho, ação e pensamento. Pensamento é o cérebro. Agir é a mão e o pé. E olhar é o olho, né? E a boca. E eu já recebo. E eu sempre falo com Jesus, eu falo assim, Jesus, eu sou muito linguarudo e crítico, eu recebo a Eucaristia, o lugar primeiro que encosta é minha língua. Toma conta da minha língua, pra mim, eu te consagro a minha língua, entendeu? É difícil. Sabe um fato que me chamou muita atenção? Eu estava na igreja, não sei se alguém estava junto, viu isso? Aquele morador de rua que sempre entra na igreja, ele entrou, se não me engano, foi o padre às 7 da manhã, né? O Giovanni que estava celebrando. E aí, a igreja estava cheia. Agora eu não lembro se foi 7 ou 19. A igreja estava muito cheia. E ele gosta de sentar lá no primeiro lugar. E não tinha vaga nesse dia. Não foi esse domingo, já tem um tempo. E aí ele comentou com um diácono. E o diácono foi lá, foi atrás do morador. Porque ele estava meio que atrapalhando. E ofereceu lá em cima, no altar, para ele sentar. Na hora ele se sentiu assim super importante, ele foi. Claro que ele não ficou muito tempo, mas assim, aí na hora eu falei, meu Deus, se esse homem senta do meu lado. Tipo assim, eu te juro, eu não conseguiria ficar ali. E agora ele fez isso de novo, ele entrou na igreja de novo, parece que é uma afronta, né, com Deus ali. Ele sempre tá ali afrontando e tal. E aí eu falo, gente, perdão, senhor, mas não vem pro meu lado, não. Porque eu acho que eu não conseguiria sentar do lado dele. Isso pra mim é o fim, porque eu penso assim, dentro da igreja, mas eu não conseguiria. Eu teria que olhar ele, como esse diácono fez, falou pra ele. Assim, na hora ele achou que ia pôr ele pra fora da igreja. E não colocou. Ofereceu um lugar pra ele, já que ali na frente altar, não né? tinha, no altar. E ele foi. Só que depois ele saiu, mas assim... Isso é a humildade, é olhar ele como um ser igual a todos, né? Vocês já estavam na aldeias quando teve aquela... Foi, Mara, que lá. A gente milhões sabe, de anos mas atrás. eu e o Eli, a gente não tava ainda não. Não, é Nossa. muitos anos aqui lá. Era a Você época nem do era padre... nascido ainda. Não, era Na época do Padre a Sebastião. época do padre Era. Sebastião. Foi muito legal. Alguns membros da aldeia, você tava... Os comentários comigo. Vestido de mendigo e ficaram posicionados na igreja. Na missa das 7 da noite, domingo. E aí eles ficaram vendo as pessoas... Sujo e fedendo mesmo. E entravam e não sentavam perto deles. Infelizmente. Poucas pessoas entravam. Depois tem que pedir um dia pra Josélia, catequista, ela dar o testemunho dela. Porque ela falou assim que ela se sentiu a pior pessoa do mundo. Porque ninguém queria ficar perto dela. E ela chorava. Foi muito bonito isso. Ela disse, eu nunca senti tanto desprezo. Isso, gente, eu falo por mim mesmo, porque eu mesmo falo, gente, não vem porque eu vou me sentir mal, eu acho que eu vou levantar, eu não vou me sentir incomodada, mas é a verdade, é a realidade. Igualzinho, Mas eu acho que cheiro, eu tenho muita sensibilidade com o nariz, assim, eu sinto muito. Por exemplo, eu não consigo sentar perto de gente que está com muito perfume,
aquele gay, né? Tem dia que ele tá cheirando muito xixi. Tem hora que eu não dou conta, me tira concentração. Acho que também tem isso. Tem isso mesmo. E só mais um fato, que esse me marcou muito. Diante disso tudo, né? Tô eu sentada na igreja. Eu gosto sempre de sentar no meu lugarzinho por ali, na frente, que eu sento. Um outro, esse era bem fortão, moreno, negro. Eles também sempre ele tá sumido. Faz tempo que eu não vejo ele Tá mesmo. E ele sentou na frente. Depois ele passou para um banco. Sei que ele ficou próximo de mim, mas não no mesmo banco. Eu sozinha no banco. Ai, meu Deus. Gente, ele foi e sentou na minha frente. Mas tranquilo, até aí tudo bem. Vai dar a paz de Cristo. Aí eu falei, meu Deus, ele vai me dar a mão. E eu vou receber a hóstia com a mão suja, que a mão dele imunda. Pois ele pegou na mão de todo mundo e pegou na minha. Na hora eu falava, se alguém vai me oferecer um álcool. Ninguém me ofereceu álcool. Mas eu falei, eu vou receber a comunhão, vou lá, vou pegar a hóstia com a mão suja, né, assim. E assim eu fui. Aí a minha vontade era cheirar a minha mão. Eu segurando para não cheirar, recebi a hóstia. Falei, Deus, o Senhor sabe o que o Senhor tá fazendo comigo. Então, assim, é muito difícil, gente. Mas, assim, nesse dia eu vejo, assim, que é um aprendizado que eu tô tendo. Eu vivi uma experiência dessa sua, quando eu era bem jovem. Eu ia muito na missa na Vila Vicentina. Aí, às vezes eu chegava mais cedo, sentava lá, ficava com os assistidos, com os idosos, né? Aí teve um dia que eu estava sentada com a Terezinha e pra frente tinha um idoso e ele estava se masturbando. E aí eu fui pra missa, ele sentou do meu lado. Aí na hora foi paz de Cristo e ele me deu a paz e pegou na minha mão. Eu fiquei com essa mesma sensação, como se a Juliana tivesse me descrevido. E eu falei, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou comungar? E aí fui, recebi a comunhão. Mas aquilo me deixou num mal-estar muito grande. Aí eu fui no outro dia conversar com o Padre Zerlei. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Aí eu falei, padre, aconteceu uma situação assim, que eu fiquei muito confusa. Eu vi um assistido, ele estava masturbando, aí o padre pediu para dar a paz de Cristo e ele pegou na minha mão e eu senti muito nojo. Essa foi a verdade, estou confessando que eu senti nojo e aí eu fui comungar. Como agir numa situação dessa? Aí ele falou para mim, o mesmo Cristo que você recebeu na mão do sacerdote está na mão daquele idoso que te pegou, sabe? É desprender. Não, e quando acontece esses fatos, eu juro que eu lembro de você. Tipo assim, as ocasiões eu falo, gente, é Deus falando comigo, me mostrando alguma coisa. Que a aparência não é nada. Entendeu? E São Paulo vai dizer isso, né? Eu lembro numa celebração da missa, você falando desse moreno aí, eu lembro numa missa da noite, acho que foi ano passado ou esse ano mesmo. Aí o padre Giovanni falou assim, olha as manifestações de Deus. Me parece que o evangelho era sobre a oferta da viúva. E do nada, na hora do dízimo, tem muita gente que é resistente. O cara tava com uma única moedinha. Esse mesmo cara que você falou que sentou perto de você, recolheram o dízimo de todo mundo, as cestinhas. Ele foi até o altar, ele colocou uma moedinha no chão. Ele pediu o diácono para ir lá pegar, recolher, e falou assim, olha os sinais de Deus. Ninguém pediu para ele dar. Mas era tudo que ele tinha. Era tudo que ele tinha. Que lindo. Deus manifesta nos pobres. Aí começou. Então, eu acho assim, são sinais, né, que a gente vai tendo e que a gente tem que prestar atenção. Eu falo que são coisas que eu não dava valor, que não prestava atenção. E foi aqui que eu aprendi com cada um, assim, cada depoimento. Então, isso é muito bacana. Na Via Sacra também da alma esponsal, é uma parte lá da meditação. Eu sempre faço essa Via Sacra, acho ela muito linda. Que há momentos que a gente vai adorar, né, o Cristo sujo, o Cristo ali caído, né, fedendo suor, sangue já
seco, sangue novo, o Cristo que está ali defecado, urinado, o Cristo que representa também o alcoólatra, aquele que está ali à margem da sociedade. Hoje eu fui à missa, né, lá naquela do Cabral lá. Eu estava sentada assim, tinha um moço do meu lado, aí sentou uma mulher, mas ela estava com um cheiro tão ruim. Sabe, eu fiquei com aquilo, eu cheguei pra lá, o moço saiu do banco. Eu falei, eu não vou sair, né? Aí eu fiquei, mas ela tava, sabe, aquele um cheiro ruim demais. Mas ela tava lenta, tava rezando, sabe? Mas eu continuei, né? É difícil. Quando eu passo por alguma situação assim, eu vou lá na cena do lava os pés. Que aí eu lembro de Jesus, né? Lavando, beijando o pé dos... Nossa, eu fico também pensando. Porque... O que é diferente a gente acha ruim, né? Eu sempre fui contra de dar esmola, dinheiro mesmo. Que eu acho assim, pra que eu vou alimentar o vício daquela pessoa? Pra que eu vou fazer isso aí? Agora, né? Depois não, agora. Eu falo, gente, quem sou eu pra julgar ele? O vício dele? Eu tenho que fazer. E eu lembro da Fernanda, o dia que ela negou algo. A pessoa te falando, sempre eu lembro de você. Tô lá no Marte Minas, um senhor, ele nem parecia estar bêbado. Virou e falou assim, você poderia me ajudar com algum dinheiro pra comprar alguma coisa, tal. E eu tinha acabado de sair do mercado. Aí na hora ele falou, meu Deus, por que você não me apareceu antes de eu fazer a compra, que eu já te dava o que você queria, né? Aí eu falei pra ele, eu não tenho dinheiro. Na minha cabeça eu tinha, mas não tenho dinheiro. Aí ele, tudo bem, muito obrigada, vai com Deus. E depois as compras, de repente eu falei a Fernanda, ó, ela arrependeu. Corri atrás do homem, falei, moço, peguei o carro, achei, ele tava ainda no coisa. Eu falei, gente, é Deus mandando, ó, tá alguém falando assim, vai atrás dele. Peguei o carro, entrei no carro, fui atrás do homem, achei o homem. Falei, moço, eu não tenho muito, é tudo que eu tenho na minha carteira. E realmente, era que eu tinha R$7. Aí eu falei, vou dar, né? Quem sou eu pra julgar se ele vai beber, se ele vai usar droga? Eu tenho isso aqui. Ele falou assim, muito obrigado, você não sabe o tanto que eu tô feliz. Eu falei, eu mais ainda, vai com Deus, vai com Deus. Aí eu falei, vai em paz, vai em paz. Então assim, são coisas tão pequenas, mas ao mesmo tempo eu julgava. Aí eu falei, gente, quem sou eu pra julgar? Eu tenho que fazer. Então, assim, acho que é uma evolução que eu estou tendo. Eu fiz essa mesma pergunta também pro Padre Zé, acho que a gente tem a mentalidade parecida. Eu falava isso pra ele também, que às vezes no sinal tinha muita gente que a gente sabe que é usuário que fica pedindo, que às vezes eu tenho resistência em dar. Como agir nesta hora? Aí ele falava assim pra mim, dá minha filha a quem sem olhar. São os olhos, ó, que a gente não sabe enxergar. Com ele o coração. Sempre tinha uma resposta, somente sabe? com a casca a gente vê. Muito bem. Obrigado pelas partilhas. Acho que isso é muito enriquecedor. Essa frase é do livro ou do filme O Pequeno Príncipe. Quem conhece um pouquinho a história do Pequeno Príncipe, tem um momento que é o momento da rosa. Alguém sabe dessa parte do filme? E aí, quando vai explicar da importância, da grandeza, do quão aquela rosa é especial, é justamente pelo tempo que foi dedicado a ela, que a tornou especial. Ela era, entre aspas, uma simples rosa, mas ela deixou de ser simples porque foi dedicado a ela tempo, atenção, carinho, afeto. Aí a segunda pergunta, agora não precisa que vocês respondam, nós vamos refletir isso, porque depois nós vamos anotar, quem tiver com caneta, papel, enfim. Qual é o tempo, qual é a atenção, qual é a dedicação que eu tenho reservado para Deus? Como eu tenho cuidado da minha rosa? E a outra pergunta, o que ou quem é a minha rosa? Onde eu estou colocando
a minha dedicação, que eu estou me doando por mais tempo, ou para quem, ou em qual situação eu estou mais tempo, eu estou com mais atenção, eu me dedico. E aí agora nós já vamos entrar um pouco mais especificamente no tema da quaresma. E aí vai ter uma outra pergunta pra gente. Como eu estou hoje, no primeiro dia da quaresma? O que eu fiz na minha manhã? Como eu me preparei nesses últimos dias para o meu início de quaresma? Aquilo que eu me prontifiquei, o primeiro dia eu vou acordar mais cedo, vou fazer isso ou aquilo, vou comer menos, enfim, já tentar um gesto de caridade. Como foi o meu primeiro dia? Foi ali na expectativa que eu tinha? Ou eu no primeiro dia já fiquei um pouquinho aquém daquilo que eu gostaria realmente de fazer no meu primeiro dia de quaresma? E a pergunta seguinte é: como eu quero estar na Quinta-feira Santa? Como eu quero chegar? E quero que vocês se atentem ao verbo quero, porque não é como eu espero, é como eu quero. Como eu quero chegar no meu 40º dia, na minha Quinta-feira Santa. E aí a gente vai fazer agora um pequeno exame de consciência para a gente revisitar as nossas últimas quaresmas, ou a última, se for mais específico. Onde foi o momento que eu me perdi dos propósitos que eu havia feito? O que me desviou na última quaresma? Eu estava indo bonitinho, primeira, segunda, quase na terceira semana, aconteceu alguma coisa, alguma situação, ou aquele meu propósito de não fazer tal coisa, eu comecei a dar pequenas brechas. Tentem puxar na memória de vocês aonde foi que o que estava na direção começou a desviar da última quaresma. Tudo isso, gente, é com o objetivo de vivermos uma quaresma ainda melhor do que as anteriores. Por mais que a minha quaresma anterior tenha sido excelente, essa pode ser ainda melhor. E a que vai vir em 2026 pode ser melhor do que essa que nós estamos iniciando. Então, se a gente faz esse exercício de enxergar os gatilhos que nos fizeram errar, que de alguma forma nos atrasaram, a gente tem uma chance muito maior, porque a gente consegue ter algo mais palpável. Poxa, isso eu tenho que evitar, porque isso foi o que me fez cair. Isso já me deu força. Tal pessoa, tal prática que antes eu não fazia, comecei a fazer, me fez um bem muito grande. E aí eu queria também que nós escolhêssemos, na verdade vão ser duas formas, ou cada um, vou dar a liberdade para cada um escolher um santo ou uma santa para nos acompanhar nessa quaresma. Só que tem um detalhe: não pode ser um santo, nem uma santa, que eu já tenha devoção, que eu já conheça a história. Tem que ser um santo que até então é desconhecido, porque o nosso exercício vai ser aprofundar na vida desse santo. Se vocês não quiserem escolher por vocês mesmos, depois eu vou mandar lá no grupo, igual tem aquelas brincadeiras no Instagram que vai rodando vários santos, você tira um print. O que sair para você, você vai fazer o compromisso no sentido de entender um pouco mais como foi a vida desse santo, o que ele fez, para ter realmente isso como um alicerce para cada um de nós.
para nos ajudar a ter uma direção. Eu vou olhar para a vida do santo para me inspirar, para ver o que eu posso aprender da vida dele, das renúncias que ele fez, dos milagres que ele fez, por que não, da história dele. Aí eu posso mandar ou algum santo que vocês gostem, mas não tenham muito conhecimento, para vocês realmente fazerem esse compromisso de aprofundar no estudo nesses 40 dias de como foi a vida desse santo ou santa, para que esse nosso compromisso seja real e a nossa quaresma seja frutuosa. Qual fruto vocês esperam colher e qual fruto nós podemos dar ao outro? O Hugo, ele me mandou uma imagem hoje de São Francisco, que a mensagem na imagem é muito linda. Aí ele ainda falou assim: olha, fala isso lá hoje. Eu falei: não, Hugo, com certeza. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. E como nós sabemos, nesse período que nós nos propusemos a fazer algo de melhor, crescer em oração, crescer no ato da caridade, até muito bem foi dito pelo Padre Reinaldo, quem esteve na missa das 7 horas, que ele não gosta do termo jejum, perdão, saúde, do termo esmola, porque fica com um caráter um tanto quanto pejorativo, porque é só o que lhe sobra, migalhas, restos, e que a caridade é muito além disso, muito maior. E algumas coisas vão surgir que vão tentar nos tirar desse propósito de 40 dias, que vão tentar minar o nosso desejo de conversão, e que esse desejo, gente, ele seja realmente verdadeiro, seja um desejo real, onde eu vou começar a quaresma, mas eu não vou sair da mesma forma. E aí, a pergunta, assim, às vezes a gente pensa em fazer várias coisas, vários propósitos, a gente tem várias ideias, mas será que isso realmente edifica a minha pessoa? Isso edifica o meu ser cristão? Ou eu estou apenas fazendo porque é costume fazer, porque a igreja nos manda? Mas vamos tentar interiorizar isso muito além, no sentido realmente de fazer essa análise, essa reflexão dos bens que a quaresma pode nos trazer se nós realmente nos comprometemos a bem vivê-la. Mas aí tem que ter esse compromisso. Muito além, assim, nossa, eu fiquei tantos dias sem comer tal coisa. Claro, temos que fazer esse tipo de jejum, essa penitência de algo que nos é muito saboroso, que a gente tem o hábito de ingerir com frequência, mas indo além disso, indo além da mortificação ali do eu quero, mas eu escolho não comer, eu quero, mas eu escolho não fazer, eu posso, mas eu escolho não trazer para mim. E o desejo é que realmente essa rosa, que cada um aqui vai dar o significado, quem é ou o que, onde está essa rosa, que nós possamos dedicar, mas assim, nos dedicarmos por inteiro a ela. Como se nós fôssemos carregá-la numa redoma e vamos protegê-la, vamos ficar com ela durante a noite, vamos amanhecer com ela, vamos cuidar, vamos falar dela, sabe? Vamos acolher. Quem ou o que é isso que eu preciso realmente dedicar o meu tempo? Quem está sedento do meu tempo? E aí eu quero
trazer também uma passagem muito bonita, uma história do bolo de aniversário. A gente sempre fica na expectativa assim, quem vai ganhar o primeiro pedaço do bolo? Às vezes, se eu estiver aqui, por exemplo, e eu tirar o primeiro pedaço do bolo, aí eu falo assim, eu vou dar o primeiro pedaço do bolo pro Elias. Claro. Não aceite menos, né, Elias? Aí eu fico olhando assim, nossa, mas e o Gustavo? Gente do céu. Gustavo, eu dei o primeiro pedaço pro Elias, mas a parte mais saborosa do bolo eu deixei pra você. Só que eu não honrei o Gustavo. Por mais que eu tenha guardado o pedaço mais saboroso para ele, a honra do primeiro pedaço foi pro Elias. Quem tem tido a honra do primeiro pedaço para vocês? Ou o que, ou qual situação vocês estão dando essa prioridade, esse essencial, esse tempo, essa dedicação? Claro que muito vale dar o pedaço mais saboroso, mas e quando a gente pensa na honradez, naquela escolha realmente, olha, isso é a minha prioridade, isso aqui eu não negocio por nada, isso aqui é o meu tudo, é a minha rosa. Quem é o tudo? Quem é a rosa? E que nessa quaresma nós possamos realmente estar abertos a contemplar e a viver na nossa pele os sacrifícios de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós vamos fazer isso? Quando a gente pensa, obviamente, em quaresma, não tem como a gente não pensar em jejum, oração e caridade. E a gente tem que também ter um certo discernimento em questão da oração, porque vamos supor, se o Gustavo ele já tem o hábito, a prática de rezar 100 Ave-Marias todos os dias, se ele continuar rezando 100 Ave-Marias na quaresma, ele não fez nada além do que ele já fazia. Agora, se o Siri ele reza só 10, ele se propõe a rezar 100, ele está fazendo 10 mais do que ele fazia. Ele está intensificando algo que ele já fazia. Aonde eu preciso realmente intensificar? O que eu preciso realmente fazer para que eu demonstre, não esperando nenhum tipo de recompensa, como foi dito lá no evangelho de hoje, daqueles que gostavam de ficar rezando de pé nas esquinas para serem vistos, que quando jejuavam ficavam com os rostos desfigurados, sempre esperando algo em troca, que alguém reconhecesse o que eles estão fazendo, alguém que os elogiasse. Não. Agora, nessa interiorização, ninguém precisa saber se eu rezo 10 e passei a rezar 30, ou se eu rezo 100 e passei a rezar 300. Sempre e sempre será entre você e Deus. Sempre. Que peçamos realmente assim esse entendimento, essa sabedoria do Espírito Santo de nos mostrar aquilo que eu realmente preciso fazer para ficar no meu secreto com Deus. Esse nosso retiro que foi essa preparação linda para quaresma, acho que a Fernanda não podia ter tido uma resposta em oração melhor do que essa questão do silêncio, do secreto, para a gente bem viver a nossa quaresma. E nós aprendemos que o silêncio de Deus, ele fala às vezes muito mais do que muitas palavras. E quando a gente consegue esse momento de interiorização, e não é somente ficar em silêncio, como tivemos as partilhas aqui do retiro. Quantas vezes a gente silencia, mas a nossa mente não silencia. O mundo parece que está girando cada vez mais rápido na nossa mente. A gente pode ficar aqui às vezes, nesse lugar maravilhoso, com essa lua linda, cheia de estrelas, essas luzes que o Gu dispôs da melhor forma, tudo propício. Mas se a nossa mente continuar
agitada, nós não estamos verdadeiramente nos silenciando. Esse silêncio realmente interior de recolhimento. Isso talvez seja o que nos falte a mim, falte a grande maioria. E aí, quando a gente pensa na noite escura da alma, que eu falei um pouquinho que a gente ia falar de forma bem breve, até porque eu não tenho, gente, quem dera se eu tivesse, mas estou estudando para falar de forma mais aprofundada para vocês de São João da Cruz, de Santa Benedita da Cruz. Mas é muito lindo porque eu vou resumir brevemente um pouquinho assim da história dela. Ela é maravilhosa. Como é que ela chama? Santa Benedita. Santa Bernadette. Não. Benedita da Cruz. Benedita da Cruz. Essa aqui, ó. Eu trouxe aqui, ó. Na verdade, Santa Teresa Benedita da Cruz. Tem aqui né, um desenho, uma imagem dela. Santa Teresa Benedita da Cruz. Acho que ela é baluarte do Luz Divina. E aí, ela... Um momento da vida dela, embora ela tenha sido, né, assim, criada no catolicismo e tudo mais, ela se perdeu. Ela era inteligentíssima também, muito sábia, muito culta, gostava, tinha uma sede pelo conhecimento, de saber mais, com profundidade. E no momento da vida dela, ela fala aqui neste livro, que é da minha biblioteca católica, na sua juventude, claro, momentos antes dela entrar no Carmelo, porque o nome dela é Edith Stein, eu não sei a pronúncia certa, é Stein? E aí depois, quando ela entra pro Carmelo, que ela toma para si este nome, ela era judia. Judia. Ela toma para si esse nome de Santa Teresa Benedita da Cruz, porque ela bebeu muito da fonte de São João da Cruz. E ela tem um escrito dela que chama Ciência da Cruz, que ela medita sobre realmente essa questão da cruz, de nós abraçarmos verdadeiramente a cruz, tudo aquilo que é muito além de um madeiro que o nosso Senhor Jesus Cristo carregou, que traz todo aquele sofrimento, traz a imagem da redenção, traz a nossa salvação, mas é muito além. Ela aprofundou muito nisso. E ela, quando ela estudava, ela depois foi ser professora, ela teve a parte da psicologia. Aí tinha um professor que ela gostava muito dele, que ela começou a fazer uns trabalhos acadêmicos com ele, ela se formou doutora, mas nada disso preenchia a sede que ela tinha. Nada disso preenchia. E aí tem um escrito dela aqui, que é muito bonito. Deixa eu só chegar pra cá pra eu poder ler pra vocês. Que diz assim, ó: se a alma quiser ter parte de sua vida na vida de Jesus, deve passar pela morte da cruz com ele. Como ele, crucificar sua própria natureza através de uma vida de mortificação e abnegação, e entregar-se à crucificação no sofrimento e na morte, conforme Deus ordenar ou permitir. Quanto mais perfeita for essa crucificação, ativa e passiva, tanto mais íntima se tornará a união com o crucificado, e mais abundante será a participação na vida divina. Depois eu posso mandar lá no grupo para vocês também. E aí ela tinha, assim, essa sede de realmente se configurar a Cristo por meio da cruz. E o momento da Quaresma é um momento muito oportuno de nós abraçarmos as nossas cruzes. Mas não no sentido de trazer somente o sofrimento, o sacrifício em si, mas para nós aprendermos a amar a cruz, porque embora ela cause dor, é essa dor que nos faz crescer, é essa dor que nos liberta. Na verdade, vai ser essa dor que vai ser muitas vezes a resposta de tantas dúvidas que nós temos, que nós insistimos em procurar em outros lugares. Mas nós não... Uma hora ela vai chegar para todo mundo, né? É a única certeza. Claro. Tem que preparar mesmo. Sabe? E
nós podemos olhar a dor, a cruz, de uma outra forma, ressignificar. E para que nós possamos ter esse olhar, conseguir chegar, né? Quem dera nós chegarmos um dia, né, próximo ao nível, digamos assim, de crescimento, de entendimento, de intimidade, de entrega, de amor à cruz, de Santa Teresa Benedita da Cruz. Mas enquanto pequenos como somos, falhos, mas o que cabe a mim aqui, ao Siri, ao Rô, Ará, o que cabe a cada um de nós para que essa nossa caminhada quaresmal, essa cruz, ela possa, assim, nos trazer para mais perto de Deus? O que cabe a mim fazer isso? Trilhar esse caminho. Ter aceitação. Uma coisa que você leu e eu achei importante, repete essa parte quando ela fala da cruz na parte passiva e ativa aí. Você leu uma parte assim. Quanto mais perfeita for esta crucificação, ativa e passiva, tanto mais íntima se tornará a união com o crucificado, e mais abundante será a participação na vida divina. Então, isso é algo da gente pensar, de repente, quando a gente parte para fazer as escolhas nas nossas penitências, é ativo, né? Eu ali, né, no controle, tentando controlar as minhas paixões, né? A escolha partindo de mim. Mas, quando parte da gente, até provavelmente seja até mais fácil do que quando ela é passiva. Em que sentido? Quando a cruz que nos visita. Como a Juliana trouxe, né? Não sei se foi a Juliana ou se foi a Cris que trouxe, e a Elaine que trouxe essas experiências delas. Estavam ali na missa e alguém chega e senta do lado. A Elaine, ela assistiu a missa ali todinha, permanecendo ao lado daquela pessoa. Então isso é uma forma, né, de um sacrifício entregue, né? O quanto eu sou capaz de me permitir desinstalar, né, aquilo que me causa às vezes aversão, aquilo que me causa uma angústia, aquilo que me causa uma repulsa, o quanto eu sou capaz de suportar por amor a Cristo e por amor né, e caridade àquele que está ali do meu lado. Então, muito mais do que a gente criar as nossas penitências, é permitir, né, que elas aproximem e vencer elas, né, entregando ali o nosso sacrifício a Deus, porque esse é que nos desinstala. Porque às vezes é mais fácil a gente tirar o açúcar, o doce, tirar algo que eu quero ali trabalhar, é benéfico, devo fazer, sim. Mas aquele que me visita que eu não tenho controle, né? Como eu lido com isso? Né? Então, tentar viver essa experiência no lugar passivo, né? De não ser eu que escolho, mas deixar a cruz que Jesus me envia, para ver se eu abraço ela ou se eu rejeito ela. E essas são mais difíceis, quando a gente se abre a isso, né? E fala, nosso Senhor, eu me abro à cruz que o Senhor me envia. Isso era uma via muito dos santos, né? Os santos, eles se permitiam abraçar o sofrimento não como um masoquismo, mas como uma forma de se transformar no próprio Cristo, né? Na renúncia de si mesmo, né? De quem eu sou, de quem eu penso, para abraçar aquele que me visita. Então essa é uma experiência que nos desinstala muito, desconfortável, mas também que nos faz crescer. Mas aí a gente também tem que ficar bem atento, né? Porque às vezes a vaidade, a prepotência, a arrogância da gente, a gente lida toda hora, com diariamente, certeza, a gente nem vê, né? O que a gente
não está fazendo. Poderia fazer melhor. Então, aí já mostra quanto o nosso olhar às vezes está voltado para nós mesmos, que a gente não consegue nem enxergar aquilo que nos visita. Exatamente. Exatamente. Tá vendo? O quanto. E se a gente coloca as nossas penitências, o nosso olhar ainda fica em nós. Nós ainda é o centro. Uhum. E muitas vezes isso acontece porque a gente está no automático. E quando a gente é convidado a esse recolhimento, a esse olhar com mais calma, a gente tem talvez mais chances de ver o outro com outro olhar. Siri, o que você falou é uma coisa muito importante e difícil. O silêncio, principalmente o silêncio mental nosso, porque o calar é fácil, mas o silenciar é muito difícil. Limpar a mente. O limpar a mente, nossa, é o meditar, né? Que a gente não sabe fazer. Eu falo por mim, eu não sei meditar. Não. Eu fico calada, às vezes, tentando assim, nem um minuto, porque aí minha cabeça nada, né? começa Eu falo, meu Deus, como que eu não consigo desligar? Eu falo assim, que eu acho que eu desligo quando eu durmo, né? Vai saber. Vai Começa a sonhar lá. Vai saber, quando eu acordo com dor, nem isso eu consegui. Não, eu sou noite. igualzinho. Então isso é muito difícil, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que a gente Exercício, deveria né? fazer todos os dias. Igual o pessoal, né, que medita 5 minutos, sei lá como que é o negócio. Mas, nossa, eu falo por mim, eu não consigo. E aí, eu queria também fazer um outro convite, pegando um pouquinho dessa parte da noite escura da alma. Uma pergunta é assim, ó, que muitas vezes a gente fala: onde é que tu te escondestes? Mas agora a gente vai fazer a lógica inversa. Nós somos agora chamados a nos escondermos, porque vai ser no esconderijo que nós vamos encontrar Deus. E como nós vamos nos esconder? Porque nós vamos tentar silenciar um pouco as redes sociais, esse mundo agitado. Eu vou me esconder do mundo para me encontrar com Deus. E é o recolhimento. Quem sabe, gente, pelo menos na quaresma, não é aquele negócio, vamos fazer um jejum de Instagram, de WhatsApp. Cada um às vezes precisa daquilo ali para trabalhar. E ali também tem muitas coisas boas que a gente tira, porque o problema não são as redes sociais, mas é a forma como eu utilizo as redes sociais. Quais conteúdos eu estou consumindo a partir do meu Instagram, do meu Facebook, do meu WhatsApp. Quem sabe seja a hora de nós silenciarmos os influenciadores nesse momento da quaresma. Eu vou consumir somente conteúdos que o Instagram me disponibiliza de evangelização, de recolhimento, casos de superação. Quem sabe agora eu não posso deixar de acompanhar um pouquinho. Estou dando só um exemplo, não sei quem acompanha, tá, gente? Deixar de acompanhar a Virgínia, deixar de querer saber sobre o que o famoso fez ou não fez no carnaval. Não preciso me desligar do Instagram, mas eu posso me desligar dos conteúdos que não me agregam em nada. Porque às vezes a gente pensa, eu vou fazer jejum de fofoca. Exemplo, tá, gente? Ué, a gente não faz jejum de fofoca, a gente para de fofocar, porque fofoca é pecado. Não é assim. Você para e pronto, aí. Sabe? Então a gente tem que ter um pouquinho mais, assim, até de maturidade mesmo. E talvez, assim, a nossa misericórdia para com o outro tenha que crescer, mas com cada um, ela tem que, na verdade, diminuir, porque senão a gente vai sempre ficar se desculpando. Eu não consigo, eu não consegui, eu nunca vou conseguir. Então, assim, às vezes eu posso estender minha mão pro outro, para ser misericordioso com o outro, mas às vezes eu preciso controlar um pouco essa misericórdia que eu tenho comigo mesmo. Até vem muito nessa questão, assim, de não me colocar no centro, de sempre querer justificar alguma coisa. Vamos realmente fazer esse propósito daquilo, assim, que mais
é duro pra mim, se eu não conseguir, assim, silenciar, como a Ju deu o exemplo, se eu não conseguir silenciar 1 minuto, mas que eu silencie 50 segundos, eu já melhorei um pouco. Aí esses 50 segundos vão virar depois 150 segundos e por aí vai. E não tem como a gente não pensar na quaresma e trazer para o sentido assim, do deserto, da aridez, da escuridão, realmente, do silêncio, da solidão, muitas vezes. Só que se isso também não me gera, ou não gera para o outro, principalmente para o outro, porque eu vi uma frase muito bonita, não me lembro agora de qual dos padres, que ele fala assim: tente viver a sua quaresma não por você mesmo, mas pelo outro. E principalmente por aquele outro que você tem mais liberdade. Então, eu vou viver a quaresma pela minha esposa, pela minha mãe, pelos meus amigos mais próximos. Não somente para eu sair melhor da quaresma, mas para eu enxergar o outro melhor e talvez contribuir para que o outro melhore. E aí a gente faz aquele link lá com o que o Gu mandou da imagem. Talvez nós sejamos o único evangelho que as pessoas estejam lendo. Então, assim, eu olho eu gosto muito do exemplo do Gustavo. Eu vejo tanta coisa bonita e é um evangelho mesmo. E não é o que ele me fala, é o que eu vejo nele. Eu sei de coisas que ele faz que a gente nem sequer tem dimensão. A gente pode até saber, mas não tem dimensão do que é para ele. Mas isso traz uma força muito grande e a gente pode olhar para cada um aqui dessa mesa. A gente não precisa olhar só para as pessoas de fora, as pessoas famosas, os grandes sacerdotes, as pessoas que, né, são, digamos, muito conhecidas pela sua unção, pelo seu ministério que seja, mas dentro de cada um de nós, das pessoas que a gente convive aqui, ó, a gente pode tirar um pedacinho do evangelho de cada um, do exemplo, e possamos também, que nós realmente possamos ser um pedacinho para cada um das pessoas que estão à nossa volta, para que essa passagem que nós estamos nos preparando para fazer, essa travessia da morte para a vida, do primeiro dia da quaresma para o 40º dia da quaresma, ela realmente mostre isso, que nós somos totalmente capazes de sermos imitadores de Cristo, melhores com o passar do tempo. E não que nós ficamos no sentido assim, eu já fiz tanta coisa até aqui, acho que já tá bom, já melhorei muito. Nossa, o que eu fazia antes, só de não fazer mais, já tá ótimo. Tá ótimo, com certeza. Mas por que não mais? Por que nós não somos chamados a adentrarmos mais nessas águas? Por que ir até o joelho? Por que ir até a cintura? Se eu posso realmente imergir nessas águas. Só que para fazer essa imersão, precisa também de renúncia. Precisa de entendimento. E cada um vai mergulhar conforme a onda da tua vida te deixa mergulhar. E se eu preciso de calmaria, eu tenho que sair um pouquinho dessa onda. Porque a onda, às vezes, ela pode nos dar um impulso, algumas situações, mas ao mesmo tempo ela pode nos afastar também. Então eu tenho que ter esse discernimento de quem está conduzindo as águas onde eu estou navegando. E quais águas eu quero realmente navegar. E esse tempo, que é um tempo muito propício para crescimento, renovação e expansão, e quando eu digo expansão aqui, eu quero fazer um parênteses bem grande nesse expansão, porque é uma expansão no sentido de consciência espiritual. Como está a minha consciência espiritual? Como eu disse um pouco no início, muito além de saber o que eu preciso fazer, de quais são as ferramentas necessárias para eu bem viver a quaresma, mas e no âmbito realmente ali do
espiritual, da minha consciência. Eu estou crescendo na minha espiritualidade, a minha consciência do que eu entendo, do que são as batalhas espirituais que cada um enfrenta, do que são as dores que cada um traz na alma. E essa dor, o que ela me fala? O que essa dor que tanto às vezes me faz gritar, me faz desesperar, me faz chorar, o que essa dor quer me dizer? E quando eu vou, de fato, abraçar essa dor, não para que ela doa a todo momento, mas que pela dor ela me traga a cura que eu tanto preciso. Eu preciso dessa expansão de consciência espiritual para ter esse entendimento. Vamos pedir ao Espírito Santo para, sabe? E assim, vamos contribuir para o Espírito Santo também agir na gente, através da mortificação da nossa carne mesmo, sabe? Uma coisa que me é muito difícil, eu vou me propor fazer. Ah, nossa, eu não posso nem pensar em banho gelado, mas eu vou tomar um banho gelado de 30 segundos que seja. Ah, nossa, eu não posso ficar sem comer tal coisa. Não, eu vou ficar. Um pouquinho eu vou ficar. Sabe? Para ajudar, pra gente tentar, assim, sentir, mas não em vão. Com aquele objetivo de eu vou me propor a fazer isso, objetivando esse crescimento, essa expansão da minha consciência espiritual, para que realmente essa renovação que eu tanto busco, ela possa acontecer. E nós temos aqui tantas pessoas que nos ajudam, sabe, nesse renovo, mas é muito individual também. Ao mesmo tempo que é coletivo, cada um sabe ali o que enfrenta, pode se apoiar no outro, pode seguir o exemplo do outro, pode, obviamente, pedir ajuda do outro e também estender a mão para ajudar o outro. Mas temos que realmente nos recolher, nos silenciar, trazer essa meditação. Poxa, o que eu fiz na quaresma passada que foi muito bom? O que eu posso fazer nessa quaresma para ser ainda melhor? O que me fez ali desviar um pouquinho, eu cair? E outra, gente, muito importante, se eu cair, não tem isso de chutar o balde, não. Sabe? Porque, infelizmente, é isso que o inimigo quer. De pensar assim, não dou conta mesmo, eu sou falho, não dá. Aí fica aquelas lamentações. Não. De jeito... Eu vi uma resposta de caixinha aqui, isso às vezes pode parecer duro, de um padre que eu gosto muito dele, que eu falei que eu até vou visitá-lo agora no final da quaresma, padre Mateus Aquino, que a pessoa perguntou para ele assim: padre, eu não tenho mais força, eu sou horrível, nada que eu faça vai pra frente, eu não dou conta de nada, eu sou completamente inútil. Aí a primeira resposta que ele deu para ela, quando eu olhei, eu falei assim: não, gente, parece um pouco duro isso. Mas sabe o que ele respondeu para ela? Ele falou assim: minha filha, para com isso. Vai procurar alguma coisa para você fazer em prol do outro. Se você não consegue se doar para si, se doe para o outro. Sabe qual que é o valor que você tem? Eles podem falar: sabe qual que é o valor que você tem? Um valor de um Deus crucificado. E você se acha pequena? Aí, sabe assim, eu fiquei meditando aquilo, gente, realmente, e não desmerecendo de forma nenhuma. Por favor, não me interpretem mal, não interpretem mal ao padre, porque tem vezes que a angústia ela é forte, as crises, mas, assim, o nosso valor, gente, é muito grande, e nós temos que entender isso a partir do ponto que eu consiga lutar contra isso que quer me fazer desistir. E aí tem um frei, um bispo que eu comecei a seguir, que eu estou assim encantado com ele. É um frei e um padre que são novos para mim, talvez muitos de vocês já conheçam. É o Dom José Adair e o padre é o Padre Bruno. Ele até é da Canção Nova. Aí ele fala assim, lutar sempre, desistir jamais. Parece uma frase boba assim, mas essa luta nossa, ela é dia a dia. Ela não vai parar. Não vai.
Mesmo quando eu me curar, eu vou continuar lutando. Mesmo quando os 40 dias da quaresma, de sacrifício, de jejum, de oração, de penitência, de escuridão, de deserto, de aridez, eu vou continuar lutando. Eu vou continuar. E o inimigo vai tentar a todo momento me derrubar. Me fazer desistir, achar que eu não consigo cumprir um propósito, vai tentar me desviar. E isso sempre vai acontecer. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Só que se nós temos um entendimento de como as coisas acontecem e quais são as armas que nós podemos nos revestir, como o próprio São Paulo diz, revestir da armadura de Cristo, para que nós possamos lutar melhor contra o inimigo, é isso que nós precisamos pedir. E nessa quaresma é muito importante isso. E eu trouxe uma frase, uma palavra, na verdade, que é a palavra talvez da moda aqui, que é desintoxicação. Quantas vezes nós já fizemos detox? Ah, não vou comer tal coisa, eu preciso de um detox. Eu extrapolei no carnaval, ou no fim de ano, e tudo, agora eu preciso de um detox. E qual é o detox que a nossa alma precisa? Que a nossa consciência precisa? O que eu preciso me desintoxicar para eu bem viver a minha quaresma? O que está me prendendo? O que é a amarra, a corrente que me deixa preso e eu não consigo ali realmente perseverar na palavra, no ensinamento? O que é? Qual é o detox que eu preciso fazer? E muitas vezes, gente, esse detox ele vai nos custar muito caro. Só que o que ele vai nos trazer lá na frente é muito maior. O preço pode parecer alto agora, só que se nós compararmos lá na frente com o que nós vamos alcançar quando a gente consegue fazer esse desligamento, gente, não tem assim dimensão nenhuma. Isso não sou eu, seria quem estou dizendo. A gente pensa assim, não, vendo tantas pessoas sofrerem e tudo, se dedicarem tanto a Deus, a vida de oração e tudo. Quando a gente pensa no paraíso, nenhuma dor aqui, gente, é sequer assim uma sombrinha do que é estar ao lado de Deus no paraíso. Nós falamos mais uma vez com o Bruno, quando ele nos relembrou que no retiro no sábado, da questão da importância de nós cuidarmos da nossa alma, que nós já sabemos que ela é imortal. O que eu faço a partir disso, dessa imortalidade da minha alma? Como eu cuido? Talvez a minha alma é a minha rosa, ou ela precisa ser a minha rosa. Talvez a minha quaresma, nesse momento, ela é a minha rosa. Quem é? Como eu vou me preparar para realmente cuidar, dedicar, acolher essa rosa, que vai me permitir esse crescimento, essa expansão da minha consciência espiritual? E quando a gente pensa no que nós estamos nos concentrando, o nosso maior convite hoje talvez seja realmente esse: nos concentrarmos para que ele seja o nosso essencial, invisível ou visível, mas que seja o nosso essencial. E nele nós fixemos o nosso olhar, porque nós sabemos, gente, só Deus, só Ele tem palavras de vida eterna. Só que eu insisto em me concentrar muitas vezes em outras pessoas, outras situações, e não estou dedicando o tempo que eu poderia me dedicar a Ele, para Ele, a estar com Ele, a meditar as dores. Nós temos vários exercícios quaresmais que nos ajudam a bem viver isso, mas precisamos realmente abraçar isso, para que um dia, quem sabe, nós tenhamos a dádiva de ver na cruz muito mais do que a dor, muito mais do que o sacrifício, mas o caminho para a nossa
salvação. E termino com uma frase que diz assim: precisamos muito nutrir um profundo amor por Cristo, principalmente na Eucaristia, pois é na Eucaristia a nossa estrada para o céu. Amém? Amém. Amém. Muito bom. Fernandinha fecha para nós. Fecha agora. Fernanda fecha. Se abriu, ela fecha. Vamos fechar os nossos olhos. Para que tudo que hoje o Siri trouxe seja selado no nosso coração com a ação poderosa do Espírito. Sinta a presença. Ele está no meio de nós. Ele está falando conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Nós já podemos sentir essa presença. És bem-vindo em nosso meio. Nós te amamos, nós te adoramos, Jesus. Que a tua brisa suave, leve, também nos traga a leveza de viver esse tempo que é de renúncia, de um olhar para si, de um olhar para o outro, de um olhar para ti, que muitas vezes nos causa medo, angústia, tristeza, por ver tantas coisas em nós, tantas fragilidades, tantos erros, tantas falhas. E às vezes nos sentir tão entristecidos, tão desanimados. Olhar para nossas fragilidades, para os nossos erros, não é para nos punir, mas era para nos transformar. Senhor, nós te pedimos nesta noite, ensina-nos a olhar para aquilo que é essencial, para aquilo que é eterno, perene. Enquanto os nossos olhos estiverem ocupados demais com aquilo que passa, com aquilo que é passageiro, temporário, com aquilo que é visível aos nossos olhos, nós perdemos a essência daquele que é invisível e que passa por nós. Quantas vezes estamos tão ocupados com aquilo que passa tão rápido? Em um clique, basta um clique, nós ficamos ali, ocupados em um tempo enorme da nossa vida, deixando passar aquilo que é essencial, aquilo que é eterno, aquilo que não muda. Leva-nos, Senhor, para esse olhar, para esse lugar de eternidade. Leva-nos, Senhor, para o secreto da nossa alma, onde podemos encontrar contigo, onde lá olhos nenhum podem ver, a não ser os seus que nunca fecham, os seus que estão sempre atentos e fixos em nós, aguardando-nos, esperando a esse encontro de intimidade, de recolhimento, de amor e de entrega. Mas quantos de nós ainda carregamos o medo de estar nesse lugar, medo de ser amado, medo de ouvir a sua voz,
Assim como Adão e Eva, quando ouviram os teus passos, tiveram medo, vergonha e se esconderam. Que os nossos erros, que os nossos pecados, que as nossas falhas não sejam motivos de vergonha e humilhação diante de vós, mas que seja a nossa entrega. Talvez é tudo que temos nesse momento. É a nossa fragilidade, é a nossa miséria diante de um Deus misericordioso. Visita, Senhor, as nossas misérias nesta noite e cura-nos, fortalece-nos. Ficai conosco para que podemos transformar tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é passageiro, temporário, em que tem ocupado o nosso tempo, o nosso olhar e o nosso cuidado, para que possamos deixar tudo isso para unir com aquilo que é essencial, eterno, perene. Que possamos dar um novo significado nesse novo tempo que nasce a partir de hoje. Ensina-nos, Senhor, a dar um novo significado na nossa relação contigo, com o próximo e conosco mesmo. Mostra-nos, Senhor, a cada dia desse tempo de recolhimento, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E como queres, nós queremos também. Ajuda-nos que seja uma construção de amizade, de reconhecimento que somos pó, diante de um Deus que sopra nesse pó e gera vida. Aguardamos a cada dia o sopro de vida que vem de vós, para que possamos renascer a cada dia em Ti e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Junto com Maria Santíssima, a Mãe do silêncio e do recolhimento. Nós agora Te honramos, Jesus, como nosso único dono e Senhor. Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.